Ainda não, ainda não. Peraí, doutor. Fecha um pouquinho. Aqui, ó, pressa. Isso. Fecha a luz. Isso. Aí. Ok. E a Tati também. Pronto. Boa noite, Léo. Boa noite, Léo. Boa noite, Kátia. Tudo bem, Boa Luiz? noite, Tudo gente. bem, Léo? Boa noite. Prazer enorme nessa live com vocês dois, viu? Muito feliz mesmo, sabe? Nós vamos falar de um assunto muito bom, né? De um assunto que em breve a gente vai ter campanha, que é sobre a gripe, sobre o vírus influenza, tá? Que é o causador da gripe. Vai ser um bate-papo com dois colegas queridos, doutora Kátia. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu sou Leonor, sou pediatra, sou responsável técnica do Centro de Vacinas Bauru. E a doutora Kátia, trabalhamos juntos há uns bons anos, né, Kátia? Também é responsável técnica do Centro de Vacinas, é pediatra e gastropediatra. O doutor Luiz faz pediatria geral, que isso é tão importante hoje em dia, a gente ter o pediatra geral para ver o todo da criança. E ele trabalha em diversos lugares, né, Luiz? Como todo jovem, a gente começa trabalhando em vários lugares, né? Tem energia para isso ainda. Isso, excelente profissional. Exato. Tá com uma mídia muito bacana, com informações de verdade, informações corretas, que a gente gosta muito de ouvir. Eu te sigo no Instagram e eu gosto muito das suas postagens. E isso é muito gratificante a gente saber que em Bauru tem gente fazendo coisa boa, informação verdadeira. Então, é o maior prazer estar falando com vocês dois, tá bom? Vocês querem dar um alô aí para todo mundo? Vamos lá, Luiz. Bom, eu queria agradecer o convite primeiro, né? Uma coisa que você falou, né? O pediatra geral, as coisas, e é uma das coisas que eu me apaixonei na pediatria. Então, quando eu entrei na residência, pensava em fazer subespecialidades, mas eu vi que ainda faltava essa pediatria que fazia antes, o pediatra que acaba abraçando um pouco mais de tudo, a puericultura pura, e é o que eu de paixão hoje faço, 0 a 2 anos, é o meu público preferido, a puericultura muito bem feita, que amo fazer. Né? Eu queria agradecer o convite, também já os colegas, num dos lugares que trabalho, sempre esbarro com vocês, e também é um prazer enorme estar aqui hoje à noite. Eu estou muito feliz, né, de poder estar com esses dois colegas, e nesse momento agora que as pessoas estão sedentas de informação, nós queremos hoje estar passando essa mensagem de informação e de importância de nós estarmos atualizados em termos do que é importante fazer em relação à vacinação. Então, estou muito feliz hoje de poder falar sobre esse assunto. Ótimo, gente. Então, nós vamos fazer um bate-papo de perguntas e respostas. A gente recebeu algumas perguntas ao longo dos dias e fizemos um apanhado de perguntas que aparecem no dia a dia no consultório. E aí vai ser um bate-papo bem informal, vai ser um bate-bola aqui entre nós três. Eu vou coordenando, mas a gente pode palpitar na resposta do outro sem problema, tá bom? Então, vamos lá. Ok, Léo. O nosso assunto é vacina contra a gripe, contra o vírus influenza, tá? E que é tão importante. A gente está vivendo um momento muito dramático com o coronavírus e a gente não pode ter uma outra pandemia ou epidemia junto com o coronavírus, tá? Então, nós vamos começar, tá bom? Vamos lá. Doutor Luiz, o que é gripe e qual o vírus que causa a gripe? Bom, é o vírus da gripe, é o vírus influenza, como você disse, e seus sorotipos, né? Então, temos vários tipos de influenza. Um dos últimos mais famosos que tivemos foi o H1N1, que teve também uma grande epidemia que a gente viu que foi grave do jeito que foi.
tem H3N2, vários sorogrupos desse mesmo grupo do influenza, né? Eles são causadores dessa doença, a gripe, né, que é uma infecção viral que acomete o sistema respiratório. Ela pode causar quadros desde assintomáticos, com poucos sintomas, quadros leves, a síndrome gripal, que é o que mais a gente acaba vendo no dia a dia, febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, mas também pode levar a quadros mais graves, com desconforto respiratório, insuficiência respiratória, né, que é a síndrome respiratória aguda grave, gerando hospitalização e, inclusive, óbito, né, principalmente nos grupos de risco. Ela tem alta taxa de transmissão e um período de transmissão até grande. Então, a gente vê que o adulto que está com a gripe, mesmo os assintomáticos, vão transmitir 5 a 7 dias. Uma criança transmite por 10 a 15 dias. Né? E elas são as grandes transmissoras da gripe. Então, foi até no começo da pandemia do coronavírus que eles vilanizaram as crianças, assim, elas vão ser as que mais transmitem, as assintomáticas que mais transmitem, mas é por conta dessa experiência que a gente tem com o quadro da gripe, né? Que as crianças acabam transmitindo e bastante. Perfeito, exatamente isso. No começo de tudo, se pensou muito que as crianças seriam os grandes transmissores do coronavírus, porque é assim que acontece na gripe, né? Mas, na verdade, é o inverso. São os adultos que estão transmitindo para as crianças o coronavírus, diferente da gripe. Por isso que é importante a vacina, né? Bom, e eu queria complementar, Léo, que você falou assim, né? É bom a gente falar esse assunto, nessa época a gente está... O que eu cansei de ver no consultório, no posto, é bem essa questão. Todo mundo se preocupando com o coronavírus e esquecendo da caderneta de vacina da criança. O que teve de atraso de vacinação, não só da gripe, de outras também do calendário básico, foi bem essa preocupação, né? Então todo mundo só coronavírus, 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 só que a gente acaba esquecendo de outras doenças que também estão aí, que podem gerar gravidade. Então por isso que é muito importante estar aqui essa noite para frisar isso, que vai começar a campanha logo, então para as pessoas também não esquecerem da gripe e pensar só no coronavírus, né? Exatamente, você falou tudo e é uma constante no consultório a gente pegar calendário e não tomar vacina de gripe em 2020. Uma coisa grave, gente, isso é grave. Mas enfim, vamos corrigir. Sim. Bom, Kátia, agora a pergunta para você. Por que a vacina contra a gripe é tão importante? A gente já falou algumas coisas, mas complementa aí, fala também dos dados, como é que estão, como é que está tudo isso? É muito importante, complementando o que o Luiz comentou, nós temos anualmente em torno de 5 a 10% de adultos acometidos pelo vírus da gripe. Crianças é de 20 a 30%. E como o doutor Luiz já falou, protegendo as crianças, nós protegemos quem está ao redor delas. Diferente do coronavírus, a gripe, a criança, ela tem mais índice de contágio do que o coronavírus. É importante também, gente, vários estudos americanos, australianos, demonstraram que a vacina da gripe, ela previne algumas patologias. Ela protege, por exemplo, o indivíduo do infarto com a mesma eficácia de você usar estatina ou outras medicações para o infarto. E também, do outro lado, tá? O indivíduo, ele pode ter a gripe como um gatilho para outras patologias, como o infarto e outras patologias que ele possa vir a ter. Então, assim, a importância da vacina da gripe, tá? Principalmente para as crianças, é por todos esses fatores. O grupo de risco que nós temos, os indivíduos com asma, os cardiopatas, os obesos, para todos esses indivíduos, a gripe, ela tem alta letalidade, como nós já vimos em anos anteriores. Esses indivíduos, eles têm mais predisposição para desenvolver a forma grave, né, aquela síndrome respiratória grave do adulto, que a criança tem também. Um dado que é importante colocar aqui, para a gente dividir, até outubro de 2020, de todos os indivíduos que morreram de gripe, 12% foram crianças. De coronavírus, até outubro de 2020, 0,6% foi de criança.
Então, vocês comparando esta estatística, como a gente vai falar mais para frente também da gripe e pandemia, tá? O quanto que é importante nós estarmos prevenindo a população em relação à gripe. Perfeito, Kátia. Acho que você fez aí um apanhado super bom da importância da gripe, né? O que eu digo sempre é o seguinte: de repente você tem na sua casa uma pessoa que tem uma cardiopatia, um adulto que tem uma asma grave. O entorno, não só ele tem que ser vacinado, o entorno tem que ser vacinado. Por exemplo, a gripe na criança é uma situação grave, mas a gripe só pode ser dada acima de 6 meses. As crianças abaixo de 6 meses, qual é a proteção que nós temos? É vacinar quem está cuidando dessa criança abaixo de 6 meses. A mãe, o pai, os avós, os tios, babás, enfim, todos os que estão em torno dessa criança precisam receber a vacina contra a gripe. Vamos lá para a terceira pergunta, Luísa, com você. Do que é feita e como funciona a vacina contra a gripe? Essa é uma dúvida assim, que às vezes as pessoas não se tocam de como é essa pergunta, mas acaba gerando a dúvida do que eu vou falar agora, né? Ela é feita pelo vírus inativado da gripe. O que é isso? São pedaços do vírus montados de uma forma que o nosso organismo consegue reconhecer ele, mas ele não causa doença, tá? Então é igual um controle remoto sem pilha. Você consegue ver que é um controle remoto da sua TV, mas funciona? Não funciona. Então é a mesma coisa que vai acontecer no nosso organismo. Ele vê que é o vírus da gripe, vai criar uma defesa, uma proteção, como se fosse o vírus da gripe. Mas ele não causa doença, não tem como causar a doença. Mas essa defesa que o nosso organismo faz, então essa resposta que a gente tem, serve de memória para quando eu entrar em contato com um vírus de verdade, então eu entrei em contato com uma pessoa que está gripada, esse vírus vai entrar no meu corpo já está pronto para matar ele. Então não vai dar nem tempo dele dar a doença e meu corpo já matou ele. Então para isso que serve a vacina, para você se defender do real. E aí essa dúvida que muita gente dá, né? Porque, é a vacina da gripe, eu fiquei mal depois da vacina, só que ela não tem como dar, porque ela é vírus inativado, é um vírus morto, ele não tem uma capacidade de gerar a doença, mas tem uma capacidade de gerar a proteção que a gente precisa. E essa proteção vai durar até 1 ano. Eu queria só colocar mais uma coisa, Léo, em relação a isso que o Luiz falou. O que acontece? A gente toma a vacina da gripe na fase que nós pegamos mais resfriados comuns, que é próximo ao inverno, a mudança do tempo, que é o que nós estamos agora. O que acontece? Aquele calor de dia, de noite, de madrugada esfria, então os indivíduos ficam resfriados. Até não tanta gripe, mas ficam muito resfriados. Então, o velhinho vai lá, toma a vacina da gripe de manhã, ou a criança, e à noite ele está com sintomas de resfriado. Aí, eu lembro até hoje que a minha avó, eu tinha que enganar ela para ela tomar vacina. Eu falava que era outra coisa, mas não podia falar que era a vacina da gripe. Então, é muito difícil, né, Luiz? Como você falou, às vezes as pessoas entenderem isso. Sim, porque elas já estão incubadas o vírus. Então, assim, elas já estão incubadas com o vírus que pegou, tomou a vacina, mas ainda não tem sintomas, aí vai ter sintomas do que ela já tinha antes e aí acaba culpando a vacina. Exato. Isso. A gente tem que entender como é que funciona tudo. Então, você entrou em contato com alguém com gripe, ou com o vírus da gripe, você entrou em contato. Os sintomas vão aparecer de 5 a 7 dias depois. Aí coincidiu que daqui 5 dias você tomou vacina da gripe. A vacina da gripe, como todas as outras vacinas, faz uma reação de imunogenicidade. Esse nomão grande é tudo isso que o Luiz acabou de explicar, que é toda essa reação boa que o corpo faz para ter essa memória de anticorpo, para quando entrar o vírus, ele está protegido. Só que nessa reação, você pode ter alguns sintomas. Pode ter uma dor no corpo, uma febre, uma dor de cabeça, que coincide também com o resfriado que você pegou 5 dias atrás. Então, junto com isso, às vezes as vacinas são dadas em mês, a campanha vem muito tarde. Quando a pessoa é vacinada lá para maio, junho, tem gente que toma vacina só em julho, já é mês de inverno. O vírus de influenza já está fazendo a festa no país, entendeu? Então, o que acontece? A pessoa fala, tá vendo?
Foi a vacina. Tomei a vacina, fiquei doente. Mas não foi a vacina. Foram todas essas circunstâncias que a gente acabou de falar. Tá bom? Vamos acreditar nessa vacina, gente. É vírus morto. Vírus morto não causa doença, tá? Pelo contrário, exatamente. Ele vai te proteger. Ele vai te fazer uma memória para te proteger da doença. Tá bom? Bom, Kátia, agora é com você. Por que imunizar contra a gripe é tão importante no momento dessa pandemia? Então, aqui eu quero deixar uma mensagem muito importante. Nós estamos vivendo um momento que nós estamos com os hospitais lotados, os prontos-socorros lotados, nós já estamos no limite da capacidade dos nossos meios de saúde. Nós vamos deixar mais uma pandemia, epidemia, pegar o país, que vai ser a gripe? Como é que vai ser nesses hospitais já lotados, com essa pandemia que nós estamos vivendo, uma outra pandemia? A vacina da gripe sempre foi importante por tudo que nós falamos até agora. Nesse momento, ela é mais importante que tudo. Então, você, jovem, você, criança, você, idoso, adulto, você pode até não ser de um grupo de risco, apesar que muitas coisas sobre o coronavírus a gente não sabe e está vivenciando. Mas, com certeza, você está com influenza ou vice-versa, você pegar um coronavírus e você pegar uma influenza, você vai se tornar um grande grupo de risco. Principalmente as crianças. Que nós sabemos o quanto é grave, e isso nós sabemos já, o quanto é grave e o quanto nós já tivemos de óbitos no passado, e não passado tão antigo, passado recente, em relação ao influenza. Então, assim, é mais do que nunca. A gente faz um apelo aqui. Porque, como o Luiz falou no início da nossa conversa, esses calendários vacinal atrasados, nós estamos pegando o calendário vacinal, que nós estamos tentando fazer esse alerta, um monte de criança que não tomou vacina da gripe o ano passado. Nós vimos aí no que a Leonor falou, da proteção em torno dos outros. Então, nunca foi tão importante estar com todo o calendário vacinal em ordem, em dia. E todos. Hoje, nessa época de pandemia, mais do que nunca, nós temos que estar atento a esse calendário e a essa vacina. E não ter o panorama que nós tivemos o ano passado, daquela baixa incidência, porcentagem de vacinação. Isso não pode acontecer. Então, eu sempre falo uma frase, né? O coronavírus não está sozinho. Exatamente. Além disso, né, Kátia, a pessoa gripada, ela vai precisar de atendimento. Exato. No pronto atendimento, nos pronto-socorros, nessas doenças, nesse momento, na evolução grave, como o Luiz falou, das síndromes respiratórias, que vai precisar até de UTI. E aí, gente, nós não temos vaga para o Covid. Para a Covid, nós não temos vaga hoje na nossa cidade, por exemplo. Tá? E aí, se tiver gripe junto e precisar de internação, uma internação tem que ser separada, porque é um vírus altamente contagioso. Então, contra esse vírus, nós temos uma arma. A arma se chama vacina. Não é, Kátia? Sim, outra coisa é somar também, e aí eu falo assim, até questão epidemiológica, né? Então, se a gente começar a ter síndrome gripal atrás de outra, hoje, uma síndrome gripal pelo influenza vai entrar na caixa de coronavírus, né? Num atendimento de rotina no pronto-socorro, não vai conseguir diferenciar. Ou seja, vai aumentar esse número, você não vai conseguir, aí porque pro HN1 você tem medicação para entrar nos grupos de risco, pro coronavírus tem outros tipos de medicações, e aí essa confusão também pode ser até prejudicial. Então, como a gente tem essa proteção já há anos, já funciona, certeza, não tem por que não fazer, né? Essa observação que você colocou, Luiz, o indivíduo que chega vacinado da gripe para a gente no pronto-socorro, principalmente depois dos dias que ele já está na defesa dele, é que nem você falou, já é um diagnóstico diferencial. Você já sabe mais ou menos para que lado você vai na terapia. Não, esse indivíduo aqui, ele é vacinado da gripe, já passou aquela fase que não estaria protegido, está protegido. Então, até para se fazer um diagnóstico diferencial entre ser Covid e ser influenza. Então, tudo isso vai estar ajudando o próprio médico que vai estar conduzindo o caso. É muito importante essa observação que você fez.
Perfeito, Kátia. Luiz, a partir de quantos dias depois que a pessoa tomou a vacina, essa vacina já está dando essa proteção, já está fazendo essa memória imunológica? Em média, né, vai ser uma média geral de 10 a 15 dias, a partir de 2 semanas já dá para contabilizar essa defesa em anticorpos do nosso organismo. Lógico que vai depender de idade, doença de base, e também essa questão de quantidade de tempo de proteção, né? Geralmente até 1 ano, mas também isso depende da questão de grupo de risco, idade, doenças de base, nefropatas, alguma coisa, vai ter algumas poucas diferenças. Mas em média em 15 dias já está com proteção suficiente para combater, e essa proteção dura até 1 ano, por isso que ela é feita anualmente. Perfeito. Quais os efeitos colaterais mais comuns, assim, que as pessoas sempre ficam com medo? Eu vou tomar vacina, vou ficar com isso, com aquilo. O que você conta pra gente, Kátia, sobre esses efeitos, principalmente no primeiro dia, né? Como o Luiz mesmo falou, né? Nós não temos, por todos os estudos já demonstrados, americanos, europeus, todos os estudos já levantados, e até mesmo, né, aqui pela Sociedade Brasileira de Imunização Brasileira, nós não temos efeitos colaterais importantes em relação à vacina da gripe. Ela é segura para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. O que nós podemos ter? A gente pode ter um evento local, um edema, uma epidemia, eventualmente uma febrinha, uma dorzinha de cabeça, que vai desaparecer no máximo em 3 dias. Então, a vacina, ela é extremamente segura para todas as faixas etárias a partir de 6 meses de idade. Então, lembrando que esses efeitos duram 48 horas no máximo, em raríssimos casos 72 horas. Portanto, se você tomou vacina e 5 dias depois começou com dor de cabeça, febre, alguma outra coisa, não foi da vacina. Os eventos adversos da vacina, eles ocorrem nas primeiras 48 horas. Depois disso, já não é mais culpa da vacina. Aí você está com outro vírus e precisa ser investigado. Luiz, vamos lá. Quem pode e deve tomar a vacina contra a gripe? A gente já falou, mas não vamos repetir. Quem pode, todo mundo acima de 6 meses de idade, né? Quem deve, também fica uma questão aí que para mim todo mundo acima de 6 meses de idade deve tomar. Lógico que no SUS vão ser priorizados os grupos de riscos, né? Então tem gente que não vai acabar tomando, mas todo mundo deveria tomar essa vacina, ainda mais para aquela questão de você não proteger só você proteger todo mundo que está em volta, né? Então, a partir de 6 meses de idade para cima, todo mundo pode tomar, e aí os grupos de risco vão ser mais importantes, as gestantes, as crianças menores de 6 anos e os idosos. Perfeito. E agora, Kátia, a pessoa que está gripada pode receber a vacina contra a gripe? É uma gripe que você não sabe, né? Qual vírus que você está te causando a doença, né? Às vezes é aquele quadro leve, a pessoa está na data de tomar a vacina, e aí, toma a vacina ou não? Para a Kátia. Kátia? A Kátia está sem som. Eu vou respondendo enquanto isso, tá bom? Então é o seguinte, gente. Nesse momento de pandemia, onde o coronavírus está tão presente e a gente tem que pensar nele em todos os quadros respiratórios, infelizmente a gente tem que ter, mesmo que a gente tenha certeza que é uma sinusite, a gente tem que pensar que pode ter um coronavírus ali. Então, a pessoa com síndrome gripal, com qualquer resfriado ou gripe, qualquer quadro respiratório, não pode tomar a vacina contra o coronavírus. Aí, quanto tempo ela tem que esperar? Ela espera 14 dias. 14 dias não evoluiu, não diagnosticou a Covid, ficou tudo bem, pode receber a vacina. Tá? Se foi, confirmou que está com Covid, o que é que se faz? Espera 30 dias. Teve Covid, primeiro sintoma, já fez os exames a seguir e diagnosticou a Covid. Mas eu quero tomar vacina de gripe. Você tem que esperar 30 dias, tá?
Quando tem a Covid confirmada, você espera 30 dias. Se for só um resfriado, você não vacina naquele momento, você espera 14 dias, fez um exame, de repente, para a Covid, deu negativo, deu 14 dias, pode receber a vacina. Isso é complementando, isso é para falar que realmente assim, não tem estudos que mostram para a gente a segurança, né? Mas teoricamente, na teoria, a gente poderia relacionar que não teria problema, que a gente sabe que a vacina gripe pode ser dada com outras vacinas, né? Mas até uma coisa que saiu no manual de imunização da gripe desse ano é bem essa questão da vacina da coronavírus, né? Então, a pessoa que está na faixa para tomar a da gripe, mas também para dar coronavírus, dá prioridade para dar coronavírus e depois fazer a da gripe. Perfeito. Pessoa com alergias podem tomar a vacina? Essa também é uma que ganha, né, no consultório e de todo mundo falando, né? Quem tem alergia a ovo não pode tomar a vacina da gripe porque ela é feita do ovo, né? Tem realmente alguns componentes da vacina que vão ser germinados no embrião do ovo, né, de galinha, só que não tem relação com a alergia a ovo. Então, a pessoa que tem alergia a ovo pode tomar tranquilo. Mas doutor, teve alergia grave, anafilática. Mesmo essa pessoa pode também tomar a vacina da gripe. Lógico que essa aí vai ter uma recomendação de ficar em observação, de preferência com uma supervisão médica no local, mas mesmo assim pode tomar. A única pessoa que não pode tomar é aquela história de uma reação grave com a vacina do ano passado. Não, tomei a vacina da gripe, tive reação grave, anafilática com a vacina. Não, essa não toma. Mas há outros tipos de alergia, pode tomar a vacina. Tá. Uma observação que às vezes as pessoas perguntam, eu sei que é uma coisa bem rara, mas a gente pergunta, são as alergias ao timerosal. Timerosal é um adjuvante que tem nas vacinas múltiplas, de dose múltipla. O que é isso? É o frasco, por exemplo, o frasco da Covid, ele vem lá com 10 doses, né? Da gripe, eventualmente, tem alguns lugares que tem lá um frasco com várias doses. Para essa vacina ficar estabilizada, é usada essa substância timerosal. E tem pessoas que são alérgicas a essa substância. Nesses casos, é importante passar com o alergista, e aí ele vai solicitar fazer a vacina que a gente chama de monodose. É uma seringa que só tem uma dosezinha da vacina, então ele não tem essa substância, tá? O timerosal não está presente na monodose, tá bom? Só um alertazinho, isso é bem raro de acontecer, mas só para, se alguém ficar em dúvida, já sabe. Só respondendo a Elise, eu falei que, né, quem tá para tomar a vacina do coronavírus e a da gripe, primeiro tomar do coronavírus e depois a da gripe, aí ela perguntou depois de quanto tempo, são 14 dias também. Então a mesma coisa quando tá aquele sintomático, tô gripado, vou esperar 14 dias para tomar a vacina. Tô assintomático, tomei a vacina de coronavírus hoje, daqui 14 dias toma da gripe. Eu ia falar isso, porque eu vi uma pergunta aí logo depois que você falou. Kátia, vamos lá. A vacina é uma pergunta curtinha, Kátia. Se você quiser complementar as coisas que depois, você pode ficar à vontade para falar. Joia. A vacina é uma pergunta que as pessoas têm, uma dúvida que tem. A vacina da gripe tem cortisona? Não, não tem corticoide. Não existe corticoide. Eu queria só fazer mais um adendo em relação à história da alergia à lactose. Primeiro, não existe alergia à lactose. Esse termo não existe. O que existe porque se fala assim, se tiver lactose, eu não vou poder tomar vacina. Se tiver proteína do leite, eu não vou poder tomar vacina. Alergia à lactose, esse termo não existe. Intolerância à lactose, 75% da população mundial tem. E tendo alergia à proteína do leite de vaca, ou que seja intolerância à lactose, pode tomar a vacina da gripe. Isso é muito importante que as pessoas saibam além da história do ovo. Esses dias eu até postei, porque na Jovem Pan eu tava indo, não lembro para onde, na academia cedo, aí eu vi falando lá do negócio que tá faltando, né, o Kate no estadual, e aí falou, não, porque meu filho, ele tem alergia à lactose, ele toma esse leite e não sei o quê. Ai, que dor no ouvido. Depois eu dei uma entrevista explicando isso daí, mas é complicado.
Dói os ouvidos ouvir isso. Por mais que a gente fala, a gente ainda escuta esses horrores, né? Entender que a lactose é na parte digestiva. Então, se ela entrar em contato lá com essa falta da enzima lactase, a pessoa vai ter essa indisposição, aí vai ter os sintomas da intolerância, tá? Que não tem nada a ver com alergia. Então, existem sim vacinas que podem ter lactose e não tem problema nenhum, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso. Luiz, vamos falar da campanha da vacina? Quando é que ela está programada para acontecer? Hoje até imprimi aqui, ó, o da Sociedade Brasileira que saiu da campanha desse ano, né? Então vai dar a data exata, no dia 12 de abril a 9 de julho de 2021. Tá? Então a campanha E esse ano vai ter uma diferença que eles vão ter assim, sempre tem um grupo prioritário. Hoje vai ter um grupo super prioritário, né? Que vai ser o da área da saúde, quem está em contato com a pandemia. Então eles vão ser meio que um pouquinho a mais prioritário do que o ano passado. Então antes, ano passado, quem entrava já profissionais, os idosos acima de 60, esses grupos. Então esse ano, dia 12 de abril, começa a campanha da vacinação da gripe. Tá, então assim, ó, a campanha do SUS, ou do Programa Nacional de Imunização, começa no dia 12 de abril, como o Luiz falou. A gente de consultório particular, né, das clínicas privadas, estamos com a esperança de chegar já no final de março, ou até o começo de abril. Então, a gente começa um pouquinho antes, tá? Uma pergunta que todo mundo faz, né? A vacina da gripe protege contra o coronavírus? Kátia? Não, de forma nenhuma. A vacina da gripe não protege contra o coronavírus. Ela só é importante levando em conta tudo que nós falamos até agora. O que ela vai diminuir de impacto na saúde, tanto das pessoas como do nosso sistema de saúde. Essa é a importância de se tomar a vacina da gripe. Uma pergunta que a gente tem sempre, Luiz, vou fazer para você, ou para a Kátia, tanto faz para vocês responderem, é sobre os tipos de vacina da gripe, que tem a trivalente e a tetravalente. A trivalente, né, se faz no SUS, a tetra no particular, e aí as pessoas perguntam qual a diferença delas, e tudo bem, tomar uma, tomar outra. É o seguinte, na rede na particular existem 4 sorotipos, tá? Em relação à vacina da gripe. E na rede SUS são 3 sorotipos. Em relação à eficácia da vacina, os 3 sorotipos de mais gravidade, ele tem na vacina do SUS. Esse componente, que a gente chama da tetravalente, só no consultório particular, e vai proteger de mais um sorotipo. Completa aí, Leonora, é isso mesmo? Quer falar, Luiz? Pode falar. Não, é uma coisa que eu gosto de falar, às vezes explicar, não só da gripe, né, que tem essa diferença, outras vacinas também vão ter diferença entre rede pública e particular. É o que eu gosto de falar assim, uma coisa que eu encho a boca para falar é que o nosso Programa Nacional de Imunização do SUS é sensacional. Né? Eu tenho primos que moram fora, então eu tenho uma prima com criança que mora na Noruega, nos Estados Unidos, e assim, o nosso é melhor do que de lá, né? Então ela acabou tendo que tomar um monte de vacina aqui que não toma lá. Então a gente tem que bater palmas pro nosso, mas lógico, podia ser mais completo, mas já agradece que é muito completo. Eu gosto de dar isso daí para as mães, falar assim, fazer diferença? Faz diferença? Faz! Quanto mais proteção, melhor, né? Então, por exemplo, a vacina do pneumo, que é 10 sorotipos e 13 sorotipos. Pô, são 3 só de 10, né? Só pouquinho, mas esse pouquinho também faz diferença, né? Então, quanto mais proteção, melhor. Exatamente. É exatamente o que o Luiz falou. Se é uma coisa que nós precisamos ter orgulho, é do nosso Programa Nacional de Imunização. O Brasil tem o melhor calendário vacinal do mundo. Gente, é um calendário fantástico, fantástico, tá? Por isso que eu acho que quando às vezes as mães reclamam, poxa vida, mas eu vou ter que pagar para fazer aquela outra vacina que não tem? Sim, gente, mas 2 ou 3 vacinas, 4 vacinas no máximo que você vai precisar ter fora do calendário do PNI, tá? Então, é um calendário muito amplo. Lembrando que o nosso país é continental.
nós temos aí uma quantidade de crianças absurda, né? E se faz vacina para todo mundo. Esse sistema funciona muito bem. A vacina do coronavírus não está andando muito porque nós não temos vacina. Porque se tivesse, já estava todo mundo vacinado. Porque o Brasil é craque em fazer vacina, né? Aplicar essas vacinas, tá? Bom, em relação à trivalente e à tetravalente, é como o Luiz falou lá no começo, o que é o influenza? O influenza tem lá os seus diferenciais, né? Tem o H1N1, tem influenza A e influenza B. O influenza A é o H1N1, o H3N2, e o influenza B, que é a Yamagata e Victoria. Bom, qual que é a diferença da tri para a tetra? A tri pega as cepas mais abrangentes no país, mais comuns no país. Então, a tri tem uma cobertura muito boa. Mas aí você pode falar, Leonor, mas eu quero fazer a cobertura total. Então, faz a particular, que é a tetra, que aí tem uma cepa a mais do influenza B. Tá? Então, é só essa diferença, mas pode confiar na vacina do SUS, que ela é muito boa. Bom, gente, eu vou fazer algumas perguntas, não porque gripe encerrou, porque gripe a gente fala muito, mas assim, eu estou vendo perguntas das pessoas sobre o Covid, né? A Covid, né? Por exemplo, aqui vem uma pergunta. É real que após termos a Covid, ficamos com uma janela imunológica em torno de 90 dias? A gente não sabe ainda quantos dias a gente fica imune depois de ter a doença. Pelo coronavírus. Se fala em torno de 3 meses, mas a gente não... Existe uma janelinha aí, que é as nossas reações imunológicas, que não dá para dosar, não dá para mensurar se você está protegido ou não. Então, como a gente está tudo aprendendo nesse momento, a gente tem que entender que então acaba, que não adianta se expor, ou seja, quem teve a Covid tem que continuar com a proteção da mesma forma. Vocês querem completar? Não, é exatamente isso, Léo, né? As pessoas têm que continuar com todos os cuidados de proteção, porque nós temos que aprender ainda muito sobre o Covid. Todos os estudos ainda são muito precoces, imaturos, então a gente precisa se cuidar, porque tem muita coisa para a gente saber ainda sobre o Covid. Eu vi uma pergunta também de que está usando medicação, né? Se pode tomar a vacina da gripe. É uma das outras coisas também que às vezes perguntam se usando antibiótico, usando corticoide oral em dose de fase aguda, essas coisas, não tem contraindicação, não tem reação com a vacina da gripe. Exato. Porque como a pessoa colocou aqui, esse medicamento, essa pomada e tantos outros medicamentos, por exemplo, o uso de corticoide contínuo, ou menos de imunossupressores, né? Nesse caso, é imunossupressor, mais um cuidado. Essa pessoa que está usando o imunossupressor, ela precisa ser mais ainda protegida. Lembrando, então, que a vacina é inativada. Então, ela é mais segura para esses casos, mesmo das pessoas que estão com imunossupressores. A única coisa que vai alterar é a resposta imunológica, né, com a vacina, mas pode tomar porque não tem reação com a medicação. Isso, não vai ter problema. Vamos lá? Eu vi que perguntaram de novo questão dos dias Covid. Eu acho que isso é uma informação que a gente pode repetir para quem entrou depois e não viu, da questão de Covid e a vacina da gripe, né? Então, quem está sintomático, seja resfriado, gripe, sintoma respiratório, espera 14 dias para tomar a vacina da gripe. Ou 30 dias se foi diagnosticado Covid pelo PCR, tá? E quem está no grupo para tomar a vacina do Covid e já está também a campanha da gripe, aí toma do Covid primeiro, espera 14 dias e toma a vacina da gripe. Ô, Léo, eu queria deixar um alerta aqui também em relação às gestantes, tá? E também às mães que estão amamentando, na importância da vacina da gripe. Como nós já falamos, os bebês eles só podem tomar vacina depois do 6º mês. Então, a proteção para esses bebês é quem está em torno deles. Então, a gestante e a mãezinha que está amamentando, tomar a vacina da gripe, se proteger para proteger o seu bebê também. Exatamente. A gente tem que lembrar que na Sociedade Brasileira de Imunização tem lá o calendário vacinal da gestante.
E dentro das vacinas que a gestante precisa tomar, está lá do influenza. É super importante. A gestante é grupo de risco para gripe. Na pandemia, né, que foi uma pandemia de 2009, 2010, a gente viu casos bastante graves, né, foi bem assim, dramático, gestantes jovens evoluindo para uma situação extremamente grave, de precisar entubar e tudo mais, por causa do vírus influenza, tá? E, infelizmente, ainda a gente vê gestante não tomando a vacina contra a gripe. Recentemente, eu peguei uma mãe no consultório e ela falou assim, por causa da pandemia, não fui no posto, não tomou a vacina da gripe. Então, assim, isso é grave, gente, porque correr um risco enorme, né? E se está amamentando também, proteger o seu bebê, está amamentando, vai tomar vacina da gripe, tem que tomar. Isso. As pessoas estão perguntando aqui sobre quando chega a vacina da gripe na rede particular. Então, como eu disse, a gente tem uma expectativa de chegar até o final de março, começo de abril. Tá? Em relação à vacina contra o coronavírus na rede particular, nós não temos previsão ainda. Tá? Ainda não foi liberado para a gente comprar e aplicar nas clínicas particulares. Tá? Tem toda uma regra que passou no Congresso, é bem complicada. Enfim, não temos essa vacina e não temos ainda previsão. Tá? Assim que a gente tiver, a gente vai soltar na mídia correndo. Que acho que todo mundo quer, né? Bom, o que mais, gente? Vamos lá. Mas também corram para dar gripe na hora que começar, né? Então, do mesmo jeito Exatamente. que correr para dar Covid, corre para dar gripe também. Isso, eu acho que na live anterior nós falamos muito sobre isso. Na live anterior foi só sobre Covid, então, mas a gente falou muito sobre isso. As pessoas estão super ansiosas para receber a vacina da Covid, mas não olham para o próprio calendário e não tomou a vacina da gripe ano passado. Como assim? Então, assim, é ridículo isso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, vamos tratar aquilo que nós temos, que aqui é confirmado, que já está tudo certinho, já fizeram trabalho, é vacina segura, tem disponível, muitas vezes disponível no posto de saúde, né? Então, precisa fazer da gripe, gente, tem que fazer. Tá? Sim, é bem isso, né, que você falou, é segura, é estudos que comprovam que, lógico, da coronavírus a gente não consegue ter todas essas respostas, principalmente, quanto que vai durar a proteção, essas coisas, porque é coisa nova, né? Mas essa que já está estabelecida, a gente tem trabalhos que mostram, né? Teve um trabalho dos Estados Unidos que pegou todas as internações de crianças e aí que sabiam se tinha vacinado ou não. Pegou esse grupo que sabia da vacina. Desse grupo, 80%, 90% de hospitalização por síndrome respiratória não tinham tomado vacina. Então você vê que é um número enorme. E pensa esse número de criança que até agora não está sendo internada por coronavírus, encher as enfermarias dos hospitais, começar a encher junto com o do coronavírus. Como o caos já está instalado, acaba sobressaindo muito mais, né? Exatamente, gente. Então, a gente, por exemplo, eu vou comentar o que eu comentei até na outra live, mas eu acho que é interessante. Eu tenho aqui no nosso consultório, exatamente porque tem uma clínica de vacina junto, a gente se preocupa muito em avaliar esse calendário vacinal. Aliás, assim, faz parte da puericultura, né, Luiz, que a gente está falando agora, tão importante, a gente ter essa avaliação do calendário vacinal, ter a consulta para avaliação do calendário vacinal. Mas eu juro para vocês que às vezes escapa, porque vem por outros motivos e a gente acaba não olhando. E a mãe às vezes não leva também a carteirinha, né? Exatamente. Agora a gente está assim, sistematicamente, no agendamento já alertado. Tem que trazer carteira de vacina. Tem que trazer carteira de vacina. E a gente está vendo, né, Kátia, que está trazendo várias mães. Estão trazendo. E aí eu peguei uma criança de 4 anos de idade, que a última vacina que tomou foi com 1 ano de idade. Ou seja, tinha várias vacinas atrasadas. Eu fiquei com vergonha de mim mesma, porque paciente meu estava vindo nesses anos todos, periodicamente,
E eu perguntei para a mãe, você é contra a vacina? O que aconteceu que você não fez? Eu tenho várias vacinas para ser feitas aqui. Ela falou, nossa, eu esqueci, nem lembrei, eu achei que a vacina era até 1 ano, depois eu esqueci, achei que não precisava fazer mais nada, porque tá tudo bem, ele é saudável, a gente mora num lugar tranquilo, ninguém pega nada, eu não sei nem... Eu falei, Leonor, nunca vi sarampo na minha vida, eu não sei o que é isso, eu preciso ter medo Não viu mesmo. porque tá vacinado, né? Você tá vendo? Então, assim, você veja só como as pessoas precisam ver a doença, como nós estamos vendo agora com o coronavírus, para acreditar que a vacina faz bem. Então, assim, aí foi quando eu disse a ela, eu falei, você sabia que sarampo matou muita gente, matou criança no ano passado? Crianças morreram de sarampo no ano 2020. Adultos morreram de sarampo em 2020. E ela não tinha feito as doses de reforço de sarampo. Então, gente, carteira de vacina é um documento muito, muito importante. E que você pode levar para o seu pediatra, ou lá num posto de saúde, as enfermeiras olham e vai ver lá se está faltando alguma vacina, se não está. Nas clínicas costumam fazer também, aqui nós temos o hábito de consulta vacinal, é uma consulta gratuita, a consulta vacinal para olhar, ver o que está faltando, de adulto, de criança, de todo mundo, para ver o que está faltando ali, indicar as vacinas do posto de saúde que você tem direito a tomar, você nem sabe, e atualizar a do seu filho. Gente, são dados reais da Sociedade Brasileira de Imunologia, de imunização. Cerca de 50% das crianças não estão com o calendário em dia. 50%. Isso mostra que a gente tem risco até da poliomielite voltar. Poliomielite, gente, é aquela doença que a criança fica com paralisia infantil. Antigamente a gente chamava assim, paralisia infantil. Ano passado eu dei uma aula e eu peguei fotos para mostrar, né, as diversas doenças e que as vacinas têm um poder maravilhoso de combatê-las, né, de evitá-las. E aí, nos anos 70, gente, não estamos falando de muito tempo atrás, anos 70. Nos anos 70, você via crianças indo para a escola todas com muleta, várias, 10, 15 crianças indo de muleta, porque tiveram a paralisia infantil. Nós ficamos livres dessa doença. E agora a gente está com o risco dessa doença voltar. Por quê? Porque não foram lá dar vacina no posto, é uma vacina gratuita. Não foi dado. Então, gente, a gente precisa muito, mas muito mesmo, levar a sério esse assunto vacina. Sobre a pandemia, podemos comentar agora um pouco, Luiz e Kátia, né? A gente sabe que para mudar o curso dessa tragédia que nós estamos vivendo, só a vacina, gente. Só a vacina. Nos Estados Unidos, eu li hoje isso, nos Estados Unidos eles já conseguiram vacinar 30% da população. E aí, com isso, eles já tiveram queda significativa no número de casos. Com 30% só, gente. E eu li também, aqui no Brasil, em São Paulo, óbitos em idosos também já começou a diminuir em São Paulo por conta da vacinação. Isso. Exatamente. É isso que a gente vê, que já teve alguma eficácia nessa faixa etária que já foi vacinada, né, gente? Então é importante demais. Eu li hoje, Luiz, vê se é isso mesmo, que cerca de 50% a 51% dos idosos não estão mais pegando a Covid. É isso, né? E outra coisa importante também, né, da questão que a gente falou da gripe, da proteção em volta, é bem isso, tá? O profissional de saúde foi um dos primeiros, tá? Eu vacinado, eu não trago para casa, né? Então acaba também, se você fizer um muro para não passar, você acaba também protegendo. Então, mesmo não todo mundo protegido, mas uma boa parte já sendo vacinado, já acaba esbarrando nesses muros. Por quê? É a mesma coisa que aquilo que eu expliquei da vacina da gripe. Eu vacinado, se eu pego o vírus, não dá nem tempo dele fazer a doença, não dá nem tempo de eu passar para alguém, né? Então, a mesma coisa do coronavírus, a vacina, ao mesmo tempo que me protege, eu acaba protegendo também as pessoas em volta. Exatamente isso. O efeito rebanho que a gente fala tanto. Efeito rebanho. Sonha, né? A gente sonha com isso, né? Um efeito rebanho aí, né? A Roberta está perguntando sobre a necessidade da vacina da pneumonia. O Luiz chegou a falar da diferença, a pneumo 10
pega 10 cepas do pneumococo, que é uma bactéria que causa pneumonia grave, causa até meningite, otite, até sinusite. E existe a pneumo 13, essa é só na rede particular. Ah, mas são só 3 cepas. Sim, são 3 cepas, mas são 3 cepas bem poderosas, tá? Uma delas, que se chama a P19, ela é a responsável por causar aquela pneumonia com necrose pulmonar, aquela pneumonia invasiva, que se perde parte do pulmão, e pode pegar, gente, em qualquer pessoa, qualquer criança, que lá não depende de, a criança está imunodeprimida, o adulto está imunodeprimido. Não, eu já vi isso em atletas, já vi isso em criança super rígida, adolescente, adulto. Infelizmente, eu perdi um amigo de infância que morreu de pneumonia. Então, assim, a vacina contra a pneumonia, ela casa bem com o nosso assunto aqui, que é da gripe. Porque a gripe também causa pneumonia, gente. E dentro de um ambiente hospitalar, você com uma pneumonia, o risco de você adquirir uma infecção secundária, e até por esse pneumococo, é muito grande. Então, quem puder fazer vacina da pneumonia, as crianças, com certeza, né? Mas Sim. até os adultos que puderem fazer, é importante. Eu abro o leque ainda mais nessa nessa época pergunta. agora, né, de pandemia, vai ajudar, é mais um fator protetor, né, Luiz? Sim, eu abro o leque até para essa pergunta. Precisa fazer de pneumonia? A de pneumonia e todas as outras, né? Meningite, outra coisa importante também, né? Que é aquela questão que eu falei desde o começo, o pessoal botou o coronavírus na cabeça e esqueceu das outras doenças aí, né? Esqueceu de vacinar meningite, pneumococo e outras vacinas super, hiper importantes, né? Porque tá em alta agora coronavírus na mídia? Tá, mas não é porque as outras doenças não sumiram magicamente, no coronavírus não acabou com elas, né? Elas continuam aí, se deixar passar o tempo da vacinação aí, é desproteção e é risco para ter. É o que você falou agora há pouco, né, Luiz? Por que sarampo a gente não está vendo mais, ou vê muito pouco, né? Porque as pessoas estão vacinadas, olha só, né? Inclusive, gente, existe uma campanha que ainda está, né? Foi uma campanha mais forte no ano passado, mas que é válido, né? Todas as pessoas de 20 a 59 anos podem tomar a vacina contra o sarampo. Foi uma campanha que foi bem forte até outubro, novembro do ano passado, se não me engano, né, Kátia, que a gente viu foi até novembro. O curso que nós fizemos, mas recentemente eu perguntei até num posto de saúde, eles falaram, não, quem vier aqui não recebeu ainda, não participou da campanha, esse adulto de 20 a 59 anos pode receber essa vacina, se não recebeu ainda. Bom, o que mais, gente? Deixa eu ver, não ficou nenhuma pergunta para trás. Teve a Elânia que está falando sobre esse movimento anti-vacina. Ela está chamando um movimento ignorante. Elânia, eu concordo com você, viu? Exatamente. Existe um mito, né, que vacina pode causar, inclusive, autismo. Né? Então, isso é uma coisa que veio, né, lá da Europa, e foi um movimento que realmente fez muitas doenças voltarem na Europa devido a esse movimento contra a vacina pelo autismo. Eu já tive, infelizmente, a oportunidade de atender aqui no consultório um paciente que se negou a fazer a vacina devido a essa história do autismo, e foi muito difícil para convencer o paciente do contrário disso. Então, tem umas coisas na mídia que atrapalham demais. E uma dessas coisas é falando em relação ao mal que a vacina pode trazer. E ao contrário, ela só nos traz bem. E eu sempre falo assim para as mãezinhas: mãezinhas, nós não vamos defender vocês das gripinhas, dos resfriadinhos comuns, do narizinho escorrendo, mas você tem um calendário vacinal aí que vai defender o seu filho de uma doença grave ou da morte. Então, tem que fazer a vacina. Isso que é super importante. Todo mundo está saindo hoje com essa mensagem daqui. Só para contar um pouquinho da história dessa questão do autismo, isso é só para entender o desfecho dessa história, porque senão fica parecendo que é só opinião. Não é opinião, viu, gente? Então, vamos lá. Foi um médico inglês que um dia virou e fez um trabalho com 8 crianças, só 8 crianças,
e falou que aquelas crianças autistas estavam autistas porque tomaram vacina contra o sarampo, tá? Posteriormente, descobriram que ele fez um acordo com esses pais que processaram os laboratórios fabricantes da vacina e ele fez esse acordo para ganhar uma graninha, entendeu? Então, assim, só que ele, por ser um médico conceituado, ele conseguiu publicar essa barbaridade na revista Lancet. E isso ficou por muitos anos. Isso aconteceu, gente, nos anos 80, faz tempo isso. Mas ficou. O que cai na internet fica para sempre, né? Exatamente. E aí, dali, começou os movimentos anti-vacina. Esse médico foi processado e ele perdeu o que seria o CRM dele, né? O registro dele de médico, e foi cassado. Então, ele não e o trabalho mais retirado da Lancet, né? Mas aquilo que você falou, se joga na internet, a informação tá lá. Mas oficialmente não tá na revista. Isso. A Lancet pediu desculpas, retirou esse trabalho do anuário delas, mas infelizmente ficou esse conceito errado. Então, só para contar o desfecho desse infeliz que fez essa barbaridade aí, tá? Bom, gente, a gente está bem na retinha final. Eu gostaria que vocês dessem uma mensagem final, falassem alguma coisa, e eu acho que poderíamos falar até um pouquinho do coronavírus, nas medidas básicas, né, de segurança, desse momento tão crítico que a nossa cidade está vivendo. Kátia, quer começar? Posso começar. Então, assim, as medidas de segurança, né, é realmente a gente manter o uso da máscara, o distanciamento, evitar as aglomerações, tomar cuidado realmente de estar com o seu calendário vacinal em dia, tendo condições, fazer todas as vacinas possíveis que vai te defender de outras patologias, e se cuidar, se alimentar direito, tomar suas vitaminas, se cuidar muito. Perfeito, obrigada, Kátia. Luiz? Eu acho que também corroborar com isso, né? Eu acho que a gente vê bastante isso, essas questões de isolamento, fecha tudo, mas aí você passa na rua, todo mundo ali na calçada, se reunindo, então não tem tanto sentido, né? Então, ao menos para aqueles que estão assim, poxa, tá fechando aquele comércio daquela pessoa que precisa daquilo para viver, mas assim, você tá fazendo sua parte também, então, tomando as dores dele, mas toma as dores deles fazendo a coisa certa, né? E complementando a questão de manter o calendário vacina, também eu acho que assim, uma das coisas que a gente viu bastante na pandemia foi a não ir na consulta, né? Então, acho que a consulta de rotina, principalmente em crianças pequenas, é essencial também. Então, assim, o risco do Covid, mas é um risco também daquele bebê que não está ganhando peso, ficar 3 meses sem ir no pediatra e não conseguir identificar isso. Então, tomando todas as medidas, não deixem de ir nas consultas também, porque eu acho que isso é importante, o segmento da puericultura, porque a puericultura é prevenir saúde. Então, mesmo na época que a gente está, a gente precisa prevenir saúde, porque uma hora isso vai passar, mas as outras coisas a gente vai continuar, então precisa sempre estar promovendo a saúde. Exato. Gente, a puericultura é, assim, uma das consultas mais importantes que existe dentro da pediatria. A puericultura vale não só para os bebezinhos ou até os 2, 3 anos de idade, mas até para o adolescente, tá? Então, claro que isso vai se espaçando, né? O primeiro ano de vida é mais frequente, depois vai espaçando, e o adolescente, pelo menos uma vez por ano, tá ok para ele ter essa avaliação de puericultura. E nessa avaliação de puericultura, a gente vê tudo, inclusive calendário vacinal, inclusive aquele calendário que eu peguei lá daquela criança de 4 anos que passou batido, mesmo para a mãe que acredita em vacina e tudo, mas com essa pandemia todo mundo... acho que não teve ninguém que não enlouqueceu, né? Todo mundo enlouqueceu um pouquinho. E aí, com isso, deixou escapar. Ela foi para o posto, vacinou, ficou tudo certo, então está tudo em ordem, tá? Então, assim, acredite no seu pediatra, frequente pediatra, tá? O pediatra é um bom aliado para te orientar sobre tudo isso. Orientar o que você deve fazer, se seu filho pode voltar para a escola ou não,
Então, assim, consulte seu pediatra, não deixe de ir nas consultas, principalmente essas consultas de puericultura. Não é só consulta emergencial, não é só, estou com febre, vou lá com o PA ou vou lá com o meu médico para receber um antibiótico. Não, gente, vamos pro pediatra bem, saudável, tá? Saudável. O pediatra vai orientar a alimentação, vai orientar essas vacinas, vai passar vitamina quando precisar. Enfim, é uma consulta riquíssima. Puericultura é uma das consultas mais ricas que tem dentro da pediatria, né? Às vezes muito mais com diagnóstico de pneumonia. Você faz lá, às vezes, em 5, 10 minutos lá no Uma PA. coisa que você falou, que eu ia comentar bem, a puericultura não é só bebê, né? É até adolescente. E uma das faltas da puericultura na adolescência, a gente viu o resultado na pandemia, o aumento de gestantes adolescentes, né? Então, numa consulta de puericultura de adolescente, é educação sexual, prevenção, gravidez e doenças sexualmente, e aí você vê que essa falta tem reflexo nessa questão também, né? Então não é para esquecer do acompanhamento. Perfeito, Luiz, bem lembrado, viu? Muito bem lembrado tudo isso. Como é importante a gente tratar os nossos adolescentes que estão sofrendo tanto com esse isolamento, mexendo muito com a cabeça deles. Sim. E essa consulta de puericultura, eu sinto assim, que os adolescentes saem bem aliviados quando a gente ouve as angústias deles, né? Que eles precisam tanto desse contato. A gente acha que adolescente gosta de ficar isolado. Sim, eles gostam, mas eles gostam dos pares dele, das mesmas idades, sabe? Conversar um pouco, enfim, eles trocam ideias que com certeza não trocam com os pais, nem com os irmãos. Então, a gente precisa ouvi-los, né? E nessa consulta de puericultura a gente consegue fazer isso. Gente, está uma delícia conversar com vocês. Eu estou vendo que o pessoal está ficando, então eu estou me adaptando aqui. Não, e elogios também, né? Então, só o pessoal ficando elogiando, tá muito bom, tá muito bom, tá muito bom. A gente começa a falar. Né? Estão enchendo a nossa bola, né? A gente faz isso com muito amor. Eu acho que essa live está mostrando isso. A gente ama a nossa profissão. Poderíamos ter escolhido tantas outras, né, Luiz? Que dão uma fortuna aí. Sim. Mas isso é recompensa demais. Eu fico feliz. Eu posto, me segue no Instagram, às vezes, com coisas bobas. Até acho que foi hoje que eu postei da massagem, que até a mãe depois elogiou no site lá, que eu faço massagem, porque eu fiz a massagem na hora do neném que estava constipado, mas não era constipação. E soltou muito, muito. E a mãe ficou aliviada, ficou feliz, não precisou de vó fazer mandinga. Aí eu falei, ó, tá vendo? Aí eu fico tão feliz com essas coisas pequenas que acabo, assim, sendo satisfeito, né? E a que você fala da puericultura, uma das barreiras que eu sinto na puericultura, e é aquilo que eu falo que eu amo fazer, é bem essa questão, a importância da puericultura, mas que a mãe não vê tanto essa importância, né? Eu falo isso com as mães, é difícil, porque assim, eu falar pra você, olha, não dá açúcar agora com 8 meses, não dá um danoninho, isso faz mal. Aí ela vai lá, dá um danoninho, a criança fica bem, ué, onde que faz o mal? Né? O problema da apicultura é puericultura na frente, é diferente daquele médico que, ai, nossa, a garganta está infeccionada, toma esse remédio, 2 dias, 3 dias, tá bom. Nossa, olha, isso é diferença, eu vejo o resultado agora. Então a barreira que a gente sente é isso, eu tento sempre falar assim, ó, viu, o que eu tô falando agora é pra lá, mas acredita, por favor, acredita. Você não vai ver o resultado hoje, mas juro que lá na frente vai ter. Luiz, nós vamos fazer uma live de puericultura. Ótimo, isso, ótimo. Vamos falar de cada tema. Isso, a gente... Vamos falar sobre puericultura. A gente sabe agora que no Insta, nas lives, cabe 4. A gente convida mais alguém para enriquecer esse bate-papo, tá? Eu acho que vai ser bem legal. Gente, preciso falar do meu sobrinho. Ai, que lindinho! Ele falando aqui para mim, que me ama. Eu tava vendo aqui, tio, eu falei, quem que será das duas? Quem das duas vai ser? Fofo, viu? Mas é isso, né? Nós pediatras somos assim, somos tudo bobinho. Quando a gente escuta essas coisas, a gente se derrete inteiro. E isso que você fez da massadinha, ô Luiz, eu vi hoje cedo no seu, eu já te falei que eu te sigo, e eu vi hoje cedo. Eu falei, gente, que bonitinho, né? E a mãe ficou tão grata, né? Eu falo, gente, não tem dinheiro que pague isso, essa emoção. Sim. Que a gente tem quando a mãe fica tão grata, quando ela manda, ela espontaneamente solta uma frase assim que derrete o coração da gente, né?
E isso daí, vocês podem ter certeza que deixa a gente muito, muito, muito feliz mesmo. Viu? Eu estou muito feliz, viu, de ter feito essa live, já recebendo esses elogios aí, que legal. E vocês vamos realizar o desejo aqui de alguém aqui, a Ana Carol Levorato falou, façam mais vezes. Pode deixar, vamos fazer. Isso aí, deixa com nós. Vamos fazer. O trio aqui deu super certo, vamos chamar mais uma para fazer um quarteto 10. Gente, muito obrigada. Luiz, obrigada. muito obrigada. Obrigado, Luiz. Faz nada, tempo eu que agradeço. A gente se encontra nos nossos jantares de pediatra. Né? Antes era não só isso, mais. A Kátia eu esbarro mais lá na prefeitura, mais os jantarezinhos, né? Esse aí sumiram, que a gente conversava mais. Faz mais de ano que a gente não tem esses encontros, mas se Deus quiser, em breve nós vamos ter, vamos comemorar. E por enquanto nós vamos nos encontrando aqui no Insta. Se Deus quiser, vamos marcar para dentro de no máximo 15 dias. A gente vai estar aqui de volta, fazendo um encontro, quem sabe, de puericultura. Vamos pensar em um tema. Se for legal, vai ser puericultura, senão a gente bota outra coisa mais urgente. Mas vamos manter isso, porque... informação nunca é demais. Informação gera segurança. Essa é a minha frase, meu mantra. Informação gera segurança, tá? Muito obrigada, gente. Obrigada pela audiência. Obrigada, Luiz. Obrigada, Kátia. E até a próxima. Obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tenho certeza que já sai.